Deus tem colocado no meu coração uma visão muito especial sobre a oração. Alguns anos atrás, eu dirigi um grupo de oração na Venezuela, das 5 às 6 da manhã, 6 às 7, 7 a 8, 3 horas de oração cada manhã. Mas o meu limite de oração pessoal, individual diante de Deus, eu sozinho, 15 minutos. Quando eu ouvia o Paul Yong-Cho da Coreia do Sul dizer que ele orava 3 horas por dia, eu ficava impactado. Como é que um camarada pode orar 3 horas por dia? Pois agora em Portugal eu tenho o privilégio de dedicar 4 a 5 horas de oração por dia. Deus exercitou os músculos da minha vida de oração. Eu estou gordinho, mas no espírito estou forte. A oração na obra missionária faz toda a diferença. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar para vocês, que chegando na Venezuela em 77, pela primeira vez eu pude entender o que a Bíblia fala sobre orar no Espírito. Que significa orar no Espírito? 24 de maio de 77, o avião da Viasa aterrissava em Maiquetia e eu tomei a mão da minha esposa e fiz a Deus a seguinte oração: Senhor, usa-me para ganhar milhares de venezuelanos para Cristo. Usa-me para abençoar não somente a obra batista venezuelana, mas todas as denominações da Venezuela. Uma oração ousada, atrevida, mas foi uma oração no Espírito. Passamos 17 anos na Venezuela e eu pude ver como o Espírito Santo ouviu aquela oração, porque tinha sido o Espírito Santo que havia colocado aquela oração no meu coração. Depois de 17 anos, fazendo um pouquinho de contabilidade, quantas pessoas levamos a Cristo, 8 igrejas fundadas durante 10 anos, mais 2 que nós fundamos, 10, 17 filhos do ministério, pregando num estádio de Maracaibo, fazendo um cálculo assim por alto, 3.200 pessoas levadas a Cristo, e uma igreja que havia se tornado a igreja missionária modelo do país, modelo para todas as igrejas evangélicas da Venezuela, na questão de missões mundiais. Orar no Espírito. Mas também aprendi sobre a importância de orar para receber de Deus uma visão de crescimento. Dr. Paul Yong-Cho pregou lá em Caracas, eu ouvi a pregação, e o Paul Yong-Cho disse assim: o missionário, o pastor, precisa ficar grávido de uma visão de crescimento. E desde aquela época, eu estou grávido. Nunca mais perdi essa gravidez. Orar por uma visão de crescimento. Havíamos fundado uma igreja na cidade de Barcelona. Fui para a cidade vizinha, Puerto La Cruz, separamos 17 irmãos que moravam em Puerto La Cruz. Com esses 17 fundamos uma congregação, tivemos um alvo de chegar no fim de 84 a 100 pessoas. Passar de um grupo de 17, eu e minha esposa, 19, para 100 pessoas. E lá estávamos todos os domingos, janeiro, fevereiro, março, abril, pregando, animando aquele grupo de 17 irmãos. Vamos chegar a 100 até dezembro, quando uma irmã da igreja me disse assim, depois de um culto: pastor, a gente se congregava na casa dela, na garagem. Pastor, venha comigo lá na cozinha. E ela disse: olha, pastor Calixto, eu preciso lhe dizer uma coisa. O irmão não é um homem de oração. Se o irmão fosse um homem de oração, com este alvo aí, de chegar a 100 pessoas até dezembro, o irmão já estaria orando conosco aqui na garagem, todos os dias de manhã. Eu desafio o pastor
para vir orar com as suas ovelhinhas aqui na garagem, das 6 às 7 da manhã. Ali eu comecei a orar, 6 às 7 da manhã. Numa daquelas manhãs, faltavam uns 15 minutos para finalizar a reunião de oração, e eu coloquei diante dos irmãos: vamos orar pelo grupo de 100 pessoas que estamos pedindo para Deus. E orando, um irmão começou a clamar e dizia: Senhor, fala conosco hoje, fala, fala, fala. E aquele grupo de 6, 7 pessoas pegou fogo aquela oração e começamos a clamar: fala conosco, Senhor, fala conosco. E o Espírito de Deus falou ao meu coração: peça para os irmãozinhos se calarem, porque eu vou falar. Fala, Senhor, fala, mas não paramos para ouvir. Nos ajoelhamos. E naquela manhã eu recebi uma visão de Deus. Vi a praia, calçadão, terreno vazio, asfaltado, cercado. Vai para o dono daquele terreno, peça o terreno emprestado durante 30 dias. Põe uma tenda naquele terreno. Prega o evangelho durante 1 mês sem parar. Cada pregador convidado da Convenção Batista vai pregar de segunda a domingo. Fizemos uma série de conferências de 30 noites, sem parar. Ao cabo das 30 noites, 106 convertidos. Mais uma bênção: 0 quilômetros. Crentes 0 quilômetro. Isso é o melhor para a obra missionária.